Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, do Felipe Design Auto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria aqui de passar para vocês algumas expectativas e mudanças que nós vamos fazer no nosso canal a partir do ano de 2025. Então, antes de mais nada, você que me segue aqui, muito obrigado por ter acompanhado todos os meus conteúdos sobre customização automotiva. E aproveito para poder desejar a cada um de vocês um feliz ano novo, que o 2025 venha repleto de realizações e felicidades para todos vocês. Mas Felipe, que mudanças são essas que você está pensando em fazer no canal? Bom, para vocês que me acompanham já há um tempo, vocês já devem ter reparado que o meu conteúdo é bastante focado em customização automotiva. Eu costumo compartilhar muitas dicas de customização, o que combina com determinado carro, estilos de customização, cores, acessórios e por aí vai. E mais especificamente nos últimos anos eu tenho focado esse tipo de conteúdo para os Hercules, porque é onde eu sempre acreditei que fosse a porta de entrada para muitas das pessoas que querem começar a customizar um próprio carro. Nesse ano de 2024 foi um ano muito bacana porque eu consegui montar um curso que é o Como Customizar o Seu Hercules, onde a gente conseguiu abrir uma turma com alguns alunos e foi muito gratificante para mim, me deixou muito feliz essa iniciativa que a gente fez e ajudando aí pessoas a conseguirem customizar os seus próprios Hercules. Só que para o ano de 2025 eu estou pensando em fazer alguma coisa um pouco diferente. E isso baseado muito em algumas experiências minhas com os meus vídeos, ouvindo outras pessoas também, né? Teve um vídeo que eu fiz, vou até deixar no card fixado aqui acima para você dar uma olhadinha depois, em que eu comento sobre a minha profissão de designer automotivo trabalhando com projetos de customização automotiva. E eu percebi que esse vídeo tem gerado muitas dúvidas nas pessoas. Temos muitas pessoas que querem entrar na área do design automotivo ou que querem desenhar carros, mas tem alguma dúvida ali quanto a alguma técnica ou ferramenta. E refletindo muito tempo sobre isso, assim, eu digo muito tempo, foi basicamente o último mês, né? Eu passei bastante focado nisso, tanto é que vocês devem ter até reparado que eu diminui um pouquinho a frequência dos conteúdos que eu estava vindo, né, até uns meses atrás, porque eu vim refletindo bastante e eu decidi que para o ano de 2025, a partir do ano de 2025, o conteúdo do canal Felipe Design Auto, não apenas do meu canal, mas também dos meus perfis das redes sociais, como Facebook e Instagram, vão ser direcionados a ensinar pessoas a desenharem carros. Então, você que já deve ter visto algum desenho meu, seja no Facebook, no Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube, tá? E quer aprender como desenhar um carro, como acertar uma perspectiva, como montar um projeto de customização desenhando, como que você pode selecionar as melhores peças, quais são as melhores vistas para você poder retratar o seu carro, aprender um pouco mais sobre técnicas, traços, cores, luz, sombra, tudo isso, né? Tudo isso eu vou abordar nos conteúdos do canal do Felipe Design Auto, e não apenas do canal, mas também nas minhas redes sociais. Então eu não vou abandonar totalmente a questão da customização automotiva, eu ainda vou falar, mas através dos meus desenhos, através desse conteúdo que vai ser mais direcionado para as pessoas que querem aprender a desenhar. Eu não abandonei o curso Como Customizar o Seu Hercules, eu só não vou mais divulgá-lo, tá? E também não está à venda, mas para o pessoal que já adquiriu, vou continuar dando todo o suporte. O conteúdo anterior do meu canal vai ficar todo aqui disponível também, então para você que gosta da customização automotiva, de dicas e tudo, vai continuar tudo aqui. Mas a partir do ano de 2025 vamos estar fazendo um recálculo de rota. Vamos mudar aí a nossa trajetória e vamos direcionar o nosso conteúdo para as pessoas que querem aprender a desenhar. Eu considero isso muito como uma missão mesmo particular minha, porque eu sou formado como designer, trabalho na área automotiva, eu vejo muitas pessoas que têm esse sonho, que gostariam de trabalhar na área automotiva, mesmo que não seja numa montadora, que tem sido um mercado um pouco difícil de entrar, mas de enxergar possibilidades, onde mais é possível trabalhar com desenho automotivo que não seja numa montadora. Então eu queria muito compartilhar isso com essas pessoas. E se você que já me segue aqui no canal e tem esse perfil, então você vai ser muito bem-vindo, você vai poder aproveitar, mandar suas sugestões também, do que você quer aprender, tá?
eu vou dar o meu melhor aqui para poder compartilhar com você. Você, Felipe, poxa, eu gostava do seu conteúdo anterior, você vai focar mais em desenho agora, não curto muito desenho, não vou gostar do canal assim. Tudo bem, não tem problema nenhum, se você quiser deixar de me seguir também, fique à vontade, tá? Não vou pegar birra por isso, mas eu realmente estou fazendo um recálculo de rota, onde eu acho que faz mais sentido, tanto para mim, quanto para muitas pessoas semelhantes a mim, né, que tem uma história às vezes parecida, que querem trabalhar com desenho automotivo, que querem trabalhar como designer automotivo e que muitas vezes não conseguiram encontrar um espaço, que querem melhorar a sua técnica no desenho, seu traço no desenho, ou mesmo quer aprender a desenhar carro por hobby, para poder mostrar para um amigo, para poder montar ali um portfólio para ficar em casa mesmo, para poder compartilhar com a família, montar uma parede, um mural tipo esse daqui que a gente tem aqui atrás. Então é para vocês que eu vou fazer esse conteúdo mais direcionado. Bom, como é que vai funcionar então a partir desse ano de 2025? Toda semana vou tentar fazer as terças e quintas, tá bom? Mas toda semana certamente serão 2 vídeos que eu vou compartilhar com vocês, vídeos um pouco mais completos. Um deles vai ser live, eu ainda estou formatando, tá? Se vão ser sempre 2 lives ou se vai ser uma live e um vídeo gravado. De acordo com a minha rotina, eu vou combinando isso, mas pretendo ir sempre alertando vocês também e compartilhando no Instagram ou na aba da comunidade do YouTube também, tá bom? Como que a gente vai fazer isso. Mas vão ser sempre 2 vídeos, né, um pouquinho mais longos ali, de uns 30 minutos aproximadamente, onde eu vou ou mostrar o meu processo de desenho e aí comentar cada uma dessas etapas, tá bom? Ou pode ser até mesmo um vídeo acelerado, um speed drawing, né, eu desenhando o carro, ensinando você como desenhar determinado carro e passando ali todas as observações, né, quanto à perspectiva, técnica, material utilizado, tá? E um outro vídeo vai ser um pouco mais focado em a gente falar, né? Então assim, não tanto a parte prática, né, o desenhando mão na massa, mas às vezes falar sobre alguma ferramenta, sobre algum material, falar sobre de repente a profissão, alguma dica mais nesse sentido, né? Então vou tentar fazer 2 tipos de vídeo, um mais prático, de desenho mesmo, e um outro falando, a gente comentando assim, um pouquinho mais sobre a profissão e outras coisas, né? Não necessariamente profissão, mas materiais, que muita gente tem dúvidas sobre material, né? Ou alguma técnica, enfim, a gente pode fazer um outro vídeo também explicando sobre isso. Então vão ser 2 vídeos na semana, um mais focado no desenho e o outro um pouco mais, né, a gente falando e conversando. Dividindo aí entre formatos de live ou vídeo gravado, tá? E vou disponibilizar também no mesmo canal, ao longo dos dias seguintes, cortes desses vídeos com ali algumas sacadas um pouco mais rapidinhas para o pessoal que às vezes não tem tanto tempo ou tanta paciência para poder assistir um vídeo mais longo, mas que gosta de pegar uma sacada ali, uma pequena dica de desenho, que aí num vídeo de 30 minutos, por exemplo, de um desenho de um carro completo, a gente passa por várias etapas, né? Então, esboço, perspectiva, proporção, então a gente pode fazer aí pequenas quebras e ir diluindo isso ao longo dos próximos dias. Acredito que dessa forma a gente vai conseguir, né, ser um pouco mais efetivos e tirar dúvidas ali mais rápidas de uma ou outra pessoa que esteja procurando, tá? Bom, é isso então, espero que contar com a sua presença, com a sua compreensão nesse recálculo de rota que a gente está fazendo, somente porque eu acredito que vai fazer mais sentido para mim, quanto designer, quanto também para outros desenhistas, amantes do desenho automotivo ou designers que estão aí na mesma empreitada que eu. Tá? Caso você goste dos meus desenhos e falar, Felipe, você parou de fazer os desenhos de carro? Não, eu continuo fazendo, tá? Inclusive meu contato está na descrição aqui embaixo, caso você queira fazer uma encomenda, enfim, tirar alguma dúvida, fazer algum orçamento. Eu continuo fazendo as ilustrações automotivas, os projetos de consultoria também, continuo fazendo as consultorias para customização automotiva, tudo isso segue normal. É apenas a minha imagem nas redes sociais que eu vou mudar um pouquinho. Em vez de passar dicas de customização automotiva especificamente, né, e ultimamente até falando muito em Hercules, vou passar mais para dicas de desenho. Vou ensinar pessoas a desenhar, seja você que tem um nível mais avançado, intermediário, ou você que não sabe nada e quer começar do zero. Acredito que vai ser muito e ainda mais valioso para você também, tá? Então, para a gente poder finalizar esse vídeo, eu vou deixar agora um speed drawing de um desenho meu, tá?
de um Chevrolet Opala, e aí vocês vão reparar mais ou menos como é que vai ser a pegada. Esse vídeo vai estar acelerado, né? Então vou colocar ali para vocês mesmo só verem como que é o processo que eu faço do começo ao fim, e a partir do próximo vídeo eu já faço um vídeo um pouco mais tranquilo, explicando etapa por etapa, e acho que assim a gente consegue explorar um pouquinho melhor. Então para hoje vai ficar somente uma pequena prévia aí do que vem pela frente, tá bom? Então é isso, pessoal, desejo a todos um excelente ano de 2025, cheio de realizações nos seus projetos, tanto pessoais quanto profissionais. Fique agora com o Speed Drawing do Chevrolet Opala Coupé 1974 customizado. Bom, então aqui a gente começa a fazer o nosso desenho, tá? Toda vez que eu desenho um carro, eu gosto de começar pela linha do chão, tá? A linha de base. Então a gente faz os vincos ali, as linhas bem fortes, e começamos para as rodas. Sempre gosto de começar o desenho do carro para as rodas. Aqui eu selecionei uma vista quase lateral, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E eu gosto de começar pelas rodas porque acho que elas ajudam a determinar muito da proporção do carro. Se vocês repararem, eu utilizei aí 3 rodas e meia, 3 círculos e meio, né, para poder delimitar o entre-eixos do Opala Coupé. Essa medida a gente está usando uma imagem de referência, né, uma foto, e aí a gente conseguiu pegar essa proporção olhando basicamente a foto, tá? Todo o desenho do carro que você for fazer, você vai sempre tirar uma imagem de referência até conseguir criar os seus próprios, né? Essa linha que vai quase que paralela à linha do assoalho do carro é uma das linhas de caráter do Opala, junto com essa segunda linha que eu estou desenhando agora. Essa linha também é uma outra linha chamada de linha de caráter, e são basicamente, todo carro tem essas linhas, tá? E é basicamente o que determina ali a identidade do modelo. Essa linha acima da linha de caráter que eu estou fazendo, ela é chamada de linha de cintura, que basicamente é a divisão entre o final da janela, né, e a parte de baixo do carro ali. Então ela é como o que a gente chama no design de linha de cintura. A gente sempre utiliza aí os traços de maneira assim mais firmes, no sentido de você conseguir ter um traço único e não aquele traço cheio de pelinho, sabe? É o ideal a gente tentar fazer isso. E aqui já estou começando a fazer a parte da janela e da porta. E aí você já vê que o nosso Opala já começa a ganhar aquela proporção. Aqui a gente está indo para a coluna C. Essa coluna que eu acabei de desenhar a gente chama de coluna C. A coluna A é a primeira coluna do carro, tá? A coluna B geralmente é a coluna do meio, que no caso desse Opala Coupé ela é ausente, ok? E a gente finaliza ali com a coluna C, que é aquela que dá o estilo de fastback para este Opala. Esse Opala é um dos primeiros, né? O Opala 72. Perdão, 74, e o Opala Coupé foi lançado no ano de 1971. Então o Opala tem uma história bem interessante, que ele sobreviveu aí durante 4 décadas no nosso país, né? Ele foi lançado em 69 e saiu em 92, então ele avançou aí por 4 décadas, fazendo bastante sucesso, né? Um carro muito lembrado e querido até os dias de hoje. Até por isso que eu resolvi começar fazendo esse desenho de um Opala, que eu acho que muitos de vocês vão gostar, ou já tentaram desenhar um Opala antes, alguma coisa assim, tá? E agora vocês vão ver que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo na frente, porque depois que a gente já fez toda a silhueta do carro, né, que a gente já tem o desenho geral do carro, aí sim a gente pode entrar para os detalhes. Então, toda vez que você for desenhar um carro, você tem que começar com o desenho geral do carro, né, delimita as formas dele e depois você vai detalhando. Felipe, por que a gente faz isso? Basicamente porque às vezes você perde tanto tempo fazendo um detalhe, aí você faz uma frente super detalhada, super maneira, mas o restante do carro está todo torto. E aí você vai ter gasto muito tempo, muito esforço detalhando uma área em que o restante do carro todo vai estar ruim. Se você já primeiro acertar na forma geral do carro, maravilha, você já tem boa parte do seu desenho feito. E aí você vai para as partes menores e vai detalhando. Então, no desenho automotivo, a gente sempre vai do maior para o menor. Então, você começa desenhando o carro como um todo e depois você vai para os detalhes. Agora, eu já estou reforçando algumas linhas
vocês perceberam que eu sempre começo fazendo o desenho com linhas bem finas, né? Traços fininhos e tudo. Por quê? Porque a gente não usa borracha, o desenho é todo na caneta. E é importante também até para poder manter um pouco da gestualidade do nosso traço. E depois que você já fez essas linhas e já conseguiu observar as formas gerais do carro, e de repente quais linhas você quer de fato manter, aí você passa reforçando essas linhas, tá bom? Então aqui você já percebe que eu já vou para os detalhes, né? Então eu já vou ali para o retrovisor, já vou para o quebra-vento e começar a detalhar mais ou menos as rodas. Na fase inicial do sketch, a gente não costuma fazer muitos detalhes em roda, tá? É só mesmo uma noção geral para depois você sim ir finalizando. Então aqui vocês já estão vendo que eu estou fazendo, reforçando a linha de caráter do Opala, que é esse vinco que ele tem abaixo ali, que é bem identitário do Opala mesmo, né? As versões SS, muitas delas usavam a faixa ali seguindo essa linha de caráter de baixo, ou então seguiam a linha de caráter de cima. E aí você percebe o quão é importante essas linhas em um carro. Igual eu falei para vocês, todo carro tem. Para fazer esse desenho aqui, eu optei por fazê-lo com as janelas abertas, tá? O Opala tem um recurso bem interessante, né? O Opala Coupé, em que ele abaixa os vidros traseiros também, né? Os vidros dos passageiros de trás. E aí eu quis reforçar isso daí porque queria passar também um pouquinho de como que seria a tapeçaria do interior, que a gente vai fazer a finalização mais à frente, né? Então aqui a gente está já nas partes finais dos sketches do nosso Opala, mas já tem alguns pontos que eu reparei que podem ser melhorados, né? E a gente vai entrar a fundo como melhorar esses detalhes um pouquinho mais para frente agora, tá? Então, por exemplo, as rodas, tá? Que elas estão desalinhadas, mas já servem para dar o parâmetro para a gente, e a frente que está muito abaixada. Estão vendo que eu estou colocando agora uma outra folha de papel por cima, que eu vou começar o processo agora do overlay. Overlay é uma técnica que os desenhistas automotivos usam muito, que basicamente consiste em você repassar um desenho da folha de baixo para o desenho da folha de cima. Isso é muito bom porque você consegue melhorar o seu traço tendo um gasto de energia muito menor. Então, se você já acertou várias linhas do carro no desenho anterior e precisa só melhorar algumas, usa o overlay, tá? E foca naquelas linhas que você tem que melhorar. Felipe, eu vou ter que fazer o desenho de novo? É assim mesmo, a prática leva à perfeição. Mas o seu desenho agora já vai sair muito mais rápido, vocês vão ver agora como que ele vai sair bem mais rápido nesse segundo sketch. Um dos grandes problemas que eu identifiquei no meu primeiro esboço do Opala é a frente. Eu achei que a frente ficou muito caída e aqui eu já procurei levantá-la. Então assim que eu já fiz as linhas base do carro, eu já optei por focar no trabalho da frente do carro para já me dar a noção do desenho de fato ali, para saber se realmente eu vou acertar a proporção, se é a proporção que eu quero de fato. Porque se eu já errar na frente logo aqui, eu já paro o desenho, começo de novo, faço um outro overlay e aí eu não tenho tanta perda de tempo. Uma coisa que é bem importante vocês terem em mente é que um desenho você dificilmente vai acertar de primeira. Vão ser necessários aí vários esboços até você conseguir chegar na melhor forma possível. Tá? E aqui vocês já estão vendo que nas linhas básicas a gente já consegue arrumar o desenho do carro. Né? Eu melhorei também a inclinação do para-brisa, que foi algo que eu não gostei do primeiro sketch, e aqui a gente já evoluiu nesse desenho também. Tá? Aqui eu já estou passando para o desenho das rodas. Esse, como é um segundo sketch, eu optei por não começar nas rodas, porque as linhas já estavam todas corretas. Então era mais uma transferência do desenho anterior. Então esse, como é uma transferência de um desenho anterior, então não há necessidade de eu começar pelas rodas. Como eu falei para vocês, eu gosto de começar pelas rodas porque elas ajudam a delimitar a proporção do carro. Você consegue mapear a proporção do carro. Uma das medidas mais importantes para você conseguir delimitar essa proporção do carro é a medida de entre-eixos, que é a medida de uma roda para outra. Então, você já acertando aí, você já tem grandes chances de acertar no desenho do seu carro.
Agora sim que eu estou satisfeito com as linhas base do meu carro, eu já posso detalhar. E uma coisa que eu gosto de, quando eu vou começar a detalhar, eu gosto de começar a detalhar a frente do carro. Isso é algo meio particular meu, mas eu encontrei um pouco de sentido para mim nisso, porque acho que a frente do carro é onde ela passa mais identidade, é onde o carro é mais facilmente reconhecido. Então, quando você já tem um esboço base do carro inteiro, vou começar a detalhar, aí eu gosto de começar a detalhar pela frente, porque ele já me dá uma noção melhor ali da identidade do carro. Eu já consigo perceber se é isso mesmo que eu quero nele ou não, né? Então, frente feita, vou passar reforçando as demais linhas da carroceria. Vejam que a gente tenta sempre manter o traço o mais limpo possível, né? Evita fazer um traço muito cabeludo que a gente usa, né, no desenho. Por mais que a gente não consiga fazer uma linha inteira, né, mas a gente tenta dar sequência para que esse traço saia de uma maneira um pouco mais fluida. Então, nessa parte de reforçar as linhas, quais são as principais linhas que a gente reforça, tá? É importante você saber quais linhas você precisa reforçar, porque se você reforçar todas as linhas do carro, seu desenho vai ficar pesado. E não é isso que a gente quer. Você precisa reforçar algumas linhas específicas. Então, quais são as linhas que nós reforçamos? Geralmente, as linhas da base do carro, então do final do assoalho, né? As linhas de caráter são linhas que a gente costuma reforçar também para poder destacar. Faróis e lanternas também são outras linhas bem interessantes para a gente poder destacar. Igual eu falei para vocês, né? A frente é muito da identidade do carro, então reforçando faróis e lanternas você ajuda a marcar bem a identidade do carro, faz você reconhecer esse modelo como um Opala. E também as grades, né? A grade do carro é um outro elemento também muito identitário e que a gente busca reforçar quando a gente está nessa fase um pouquinho mais avançada, que é no reforço das linhas gerais do carro. Então aqui ó, já estou satisfeito com esse sketch. Se fosse necessário fazer mais algum sketch, a gente faria. Não é o caso aqui, a gente está satisfeito, então a gente vai passar a detalhar. Então, como roda é uma das partes que o pessoal menos gosta de fazer, é uma parte um pouquinho mais complicada e muito detalhada, eu tenho por padrão de detalhar as rodas somente depois que eu já acertei no sketch, porque eu não perco tempo me matando para fazer uma coisa difícil, que é a roda, né? Todo mundo tem dificuldade para fazer roda, não é difícil você ter algum designer que goste de desenhar roda especificamente, né? Assim, a mão livre. Então a gente deixa para poder fazer apenas quando o sketch geral do carro tá bom. O sketch geral do carro tá bom, estou satisfeito. Então, maravilha. Agora sim a gente vai fazer as rodas. Aqui eu estou usando um gabarito de círculos, porque essa vista é uma vista quase que lateral. Ela é um pouquinho inclinada. E aí, como é uma vista quase lateral, um gabarito de círculo dá para utilizar ainda. Se fosse a vista um pouco mais virada, ele ficaria esquisito e a gente teria que usar um gabarito de elipses, no caso, se você fosse usar um gabarito, né? Aqui eu optei pelo uso do gabarito porque é uma vista quase que lateral e eu tenho gabarito. Mas se você não tiver o gabarito, não tem problema nenhum. Você pode fazer as rodas, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas é possível fazer na mão livre também. Esse Opala aqui eu vou fazer um projeto de customização. Então, até aqui é basicamente igual para você fazer um carro original ou um carro customizado. A partir daqui, eu já estou colocando alguns elementos de customização que eu vou fazer nele, como a roda. Aqui eu vou para mais um overlay e muita atenção neste overlay aqui. Tá? Esse overlay eu estou fazendo já numa folha própria para o uso dos marcadores, que são aquelas canetinhas coloridas que os designers automotivos usam, muitos artistas usam e que encantam muitas das pessoas, né? Então aqui a gente já vai para um desenho um pouco mais minucioso, um pouco mais detalhado. Então perceba que até aqui o meu traço mudou também, né? Eu já tenho um traço ali um pouco mais calmo, né? Já não é um traço mais tão rápido, é um traço um pouco mais detalhado, porque vai ser o desenho que vai receber as cores.
Então o sketch de baixo ele tem o meu desenho mais gestual e aqui eu vou fazer o desenho que eu vou receber as cores. Essa folha é uma folha da Copic, tá? É própria para marcadores e ela é ótima para esse tipo de trabalho. Ela é uma folha um pouco mais fina, né? Então a tinta desliza super bem e você acaba economizando também nos seus marcadores, que a gente sabe que marcador não é muito barato, né? Então aqui a gente já vai fazer um desenho que, por mais que ele seja ainda gestual, como vocês podem ver algumas linhas, né, elas escapam do carro, é um tipo de desenho que a gente já faz com mais cuidado. Aqui também a gente já usa um pouco, né, não sempre, tá, mas a gente usa um pouco de um esquadro, de uma régua, quando a gente quer fazer uma linha que seja ali quase que reta, praticamente. Apenas muito cuidado para não ficar refém do uso do esquadro, da régua, para o seu desenho não ficar todo retão, tá? Mas, principalmente para fazer o desenho da linha de baixo do carro, é super possível você fazer. Ou caso o carro tenha alguma outra linha reta também. Nesse caso eu usei no capô, tá? Mais para poder dar como uma ideia. Poderia não ter usado, acho até que visualmente eu ficaria mais feliz se não tivesse usado, apesar da linha poder sair um pouquinho mais torta. Mas dá para a gente disfarçar uma pequena imperfeição na hora da colorização. Vocês vão ver que vai fazer pouca diferença é, na questão da frente aqui, ele está 100% reto. Tá? Então aqui a gente está trabalhando com basicamente duas gramaturas diferentes de caneta, né? Canetas Nankin. A gente está usando aqui a 01 e a 03. Eu gosto de usar a 01 para boa parte do desenho do carro e a 03 apenas quando a gente tem que fazer um reforço de linhas mesmo e aquelas mesmas linhas que eu falei para vocês lá no sketch lá atrás. Então assim, as linhas de base do carro, as linhas de farol, de grade, essas linhas mais gerais, é interessante você fazer com a caneta um pouco mais grossa para você manter aquela mesma linguagem do seu sketch, né? E ele não ficar muito diverso. Como eu falei para vocês, aqui eu estou fazendo um projeto de customização, mas vai ser uma customização bem simples. Ela vai basicamente se resumir na grade, nas rodas e na pintura. Então até aqui, para você fazer esse carro original, esse Opala original, ou ele customizado, é igual, tá? E boa parte dessas coisas de customização vão mais na finalização mesmo do carro. Então até aqui você pode seguir exatamente o que está sendo feito, né? Aqui, por exemplo, essa linha de caráter que eu falei para vocês, né, que é muito identitária do Opala, eu resolvi fazer à mão livre, porque ela é uma linha que tem uma curvatura, e se a gente faz reta, a gente mata essa linha de caráter do carro. A linha já da base da porta, eu preferi fazer ela no esquadro, porque ela sim é uma linha mais reta, né? E aí a gente passa pelas demais linhas do carro, como as lanternas, né? E também o interior. Um comentário sobre as lanternas: esse Opala aqui, ele é erroneamente chamado de Opala rabo de peixe, porque ele tem essas lanternas bem fininhas e bem nas extremidades das laterais do carro, né? Só que rabo de peixe, na verdade, é o nome dado àqueles carros que têm os paralamas bem destacados em relação à tampa do porta-malas, o que não é o caso aqui desse Opala, tá bom? Então, você tecnicamente chamar esse Opala de Opala rabo de peixe é um erro. Mas, Felipe, eu gosto de chamar assim e tudo, fica à vontade, pode chamar. Mas, do ponto de vista do design, né, e da cultura automotiva, está errado. Esse Opala não é um Opala rabo de peixe. A gente até depois pode desenhar um carro que tem um rabo de peixe aqui, se vocês quiserem. E aí vocês vão conseguir observar bem o que é a diferença, tá? Bom, aqui eu já estou indo para o detalhamento das rodas. O carro já está praticamente todo pronto, as linhas gerais do carro. Vocês viram que saiu muito mais rápido agora, né? Depois que a gente já acertou a proporção e as linhas, a finalização aqui já é bem mais rápida na caneta Nankin. E aqui eu estou usando o gabarito, né? É importante você ter uma noção
legal do tamanho da roda que você quer deixar no carro, para ela não ficar muito maior ou muito menor do que você almeja. Esse gabarito, ele não tem todas as circunferências, então por vezes você pode precisar fazer com um compasso, tá? Ou a mão livre mesmo, mas nem sempre você vai ter esse recurso do gabarito para poder te auxiliar. Então é importante você também saber fazer de outras formas, a gente pode explorar essas outras formas aqui também. Como eu tinha comentado com vocês antes, né, sobre a questão das rodas, aqui sim, o primeiro detalhe de customização que está aparecendo neste desenho, que são as rodas do Shelby Cobra. Nesse caso, eu optei por utilizar as rodas do Shelby Cobra. São rodas muito utilizadas nos muscle cars nos Estados Unidos, e ela tem a furação para o Opala, que é 5 por 114.3, que é uma medida até padrão dos muscle cars americanos. Então, justamente por isso que eu optei por utilizar essa roda, para dar essa cara mais de muscle car para o nosso querido Opala. Ah, Felipe, essa roda é Shelby, a Shelby tem mais ligação com a Ford do que com a Chevrolet, não fica estranho? Olha, não, essa é uma roda bem utilizada de forma bem genérica lá nos Estados Unidos. Você tem Corvette com essa roda, você tem Chevrolet, tem Dodge, então é uma roda que já se popularizou bastante. Não tem tanto esse problema aí de você utilizar uma roda Shelby em um carro da Chevrolet. Ela é uma roda que tem basicamente 5 raios, então toda vez que você for desenhar uma roda, ela sempre vai poder ser dividida em raios, ou quase sempre, tá? Não vou colocar sempre porque aquelas rodas com calotas, né, rodas smooth, geralmente não tem. Mas vou colocar aí para vocês que 80% dos casos as rodas vão ter raios. E aí a melhor maneira de você desenhar uma roda é conseguindo encontrar os raios. Essa roda, ela tem 10 raios, então até um número bem grande de raios para você poder fazer. Para quem está começando, às vezes é legal você começar com rodas com raios menores e aí aumentando aos poucos, até você ganhar confiança. Mas para você desenhar uma roda com vários raios, você pode simplificar. Por exemplo, são 10 raios, mas usa aí um divisor dele. Vamos usar um 5, né? Pega pela metade 5, aí você pode começar fazendo 5 raios, aí dos 5 você partir para os 10. É uma técnica bem interessante de ser feita e facilita um pouco esse desenho, né? Aqui, muito cuidado na parte da roda, é importante você fazer com bastante cuidado, com bastante calma, paciência. Acabei não mencionando antes, mas aqui eu acelerei o vídeo, ele está em 2x, tá? Então, às vezes parece que eu estou fazendo bem rápido, mas com bastante calma, o vídeo está acelerado. Vocês já estão vendo aqui abaixo eu fazendo alguns testes com os marcadores. Aqui para esse Opala eu optei utilizar a cor azul, fazer ele num azul ali, ficar bem bacana. E como eu tenho alguns marcadores azuis, aqui eu queria encontrar a tonalidade ideal. Então é bem importante você fazer esse teste, tá? Aqui repara que eu estou fazendo esse teste na folha de baixo, não estou fazendo na folha do desenho de fato, porque senão eu vou acabar manchando a folha, né? Mas aqui eu consegui encontrar a gradação de marcadores que eu quis utilizar. E aí sim, separo eles e vou começar a colorização com os nossos queridos marcadores. Nesse caso estou usando os marcadores da Copic, tá? Que são excelentes marcadores, né? Uma qualidade muito boa. Vou deixar na descrição desse vídeo quais são os marcadores, todos os materiais que eu utilizei, né? Papel, caneta, marcador, o código certinho, para você depois procurar caso tenha interesse em adquirir esses materiais. Mas perceba que mesmo na fase da colorização dos marcadores, vai ter um momento ou outro que eu vou precisar voltar para a etapa do desenho, né? Do desenho com a caneta, para destacar uma ou outra linha, ou às vezes até fazer uma pequena correção. Aqui já no caso são pequenas correções, tá? Bem pontuais. Sobre a aplicação dos marcadores, eu gosto de começar com os tons mais claros, indo para os mais escuros. E eu já testei fazer diferente também, tá? Mas tem um porquê da gente fazer isso. Quando você começa com os tons mais claros, o tom mais escuro vai sobrepondo o tom mais claro. Então não tem problema de você dar uma pequena
borrada numa parte que vai ser mais escura, porque vai vir depois o tom mais escuro e vai cobrir. Então, nesse caso, não tem problema nenhum. E aí você consegue, de certa forma, manter uma parte da gestualidade do desenho também, na parte da colorização. Não adianta nada você ter uma preocupação em ter um desenho mais gestual na fase do sketch, na fase do uso da caneta, mas chega na hora do marcador, você fica todo travado e sai um desenho todo sem gestualidade. Então aqui a gente quer aproveitar a gestualidade. Bom, esse marcador aqui, eu tive uma triste notícia, uma percepção de que ele começou a falhar na hora que eu estava desenhando. Né? Quem nunca teve essa experiência aí, que atire a primeira pedra. Mas vocês vão ver que a gente encontrou uma maneira de contornar isso, tá? No caso dos marcadores da Copic, eles têm duas pontas. Eles têm uma ponta chanfrada e a ponta brush, que é essa outra ponta que eu vou usar aqui agora. Eu costumo sempre usar a ponta chanfrada, que eu acho que ela combina mais para o desenho de um carro, que é uma superfície com brilho, né, com detalhamento. Então, por isso que geralmente eu uso essa ponta chanfrada. Mas, cara, ponta chanfrada está falhando. Eu tenho a outra que está com tinta, vamos para a ponta que está funcionando. E aí vocês vejam que a gente conseguiu contornar este problema. Aqui é importante destacar também o uso dessa cor, tá? São basicamente três tons de azul que eu vou usar aqui. E aqui é importante vocês verem que eu estou usando esse outro tom também na parte de cima, para o carro não ficar parecendo que ele é um saia e blusa. Então, isso é a questão da luz e sombra, né? Isso é muito importante. A gente conseguir aplicar corretamente a luz, aplicar corretamente as áreas de sombra. Mas se você faz a parte de cima toda clara, vai parecer que ele é um daqueles Opalas Sky Blues, Opalas dois tons. O que não é o caso. Então aqui a gente passa um pouquinho de um tom mais escuro acima para que quebre essa percepção de que o carro ele é um carro de dois tons. Aqui eu já estou indo agora para o terceiro tom de azul e perceba uma coisa também importante. Por mais que esse tom de azul ele sobreponha os outros, você está falando, Felipe, por que então que você usou um tom mais claro embaixo, se você está vindo com um azul mais escuro por cima? É porque o resultado final, os dois tons se mesclam e fica bem legal, o resultado fica bem bonito esteticamente. Então por isso que a gente usa os dois. Por mais que eu vá sobrepor ele inteiro, ainda vai ter um pouco daquele tom médio de azul por baixo. E ele vai ajudar a gente na percepção melhor da profundidade da cor. E é o que vai ajudar a dar mais brilho no carro também. Então aqui vocês conseguem observar exatamente esse detalhe. Não sei se vocês notaram, mas eu estou deixando a parte de baixo do carro, né, a parte abaixo da linha de caráter do carro, em branco. Por quê? Porque é um dos detalhes da customização. Eu optei por fazer essa faixa branca embaixo do carro e ele vai ter essa pintura azul com branco. Aqui basicamente a gente já terminou a colorização da carroceria do nosso Opala. Agora a gente vai para colorir as demais áreas, né? Então interior, grade, as sombras de fato, né? Os faróis e depois na parte do detalhamento. Interior eu optei por um interior em caramelo, que eu acho que fica muito legal para uma pintura em azul, ele se destaca bastante, né? Fica um tom bem interessante. Se não me falha a memória, nessa época o Opala ainda não tinha interior caramelo, então seria um outro detalhe de customização que a gente faria também. Os interiores caramelos que vieram nos Opalas a partir do meio para o final dos anos 70. Esse Opala é do começo dos anos 70, né? Então ainda não teria essa combinação. Então seria uma opção de interior customizado. Agora a gente está fazendo os cromados, né, os frisos, e aí a gente precisa ter muita atenção para dar a noção de brilho desses frisos corretamente. Então estou usando um cinza bem clarinho ali, no caso o cinza C1, que é o cinza mais clarinho que eu tenho aqui dos meus marcadores. E a gente já aplica também, principalmente no para-choque, tá? Um pouco de azul e um pouco de marrom, para dar essa noção exata de cromo. Se a gente faz dele todo em cinza, vai parecer
que ele é uma peça pintada em cinza e não cromada. Então, uma das características do cromo é o reflexo. Em cima a gente faz de azul porque ele reflete o céu, embaixo a gente faz de marrom porque ele reflete a superfície da terra. E junto com esse cinza mais clarinho, a gente trabalha numa aplicação pontual, bem pontual, de cinzas mais escuros. No caso aqui, como o C5 e o C7. E eles vão ajudar a dar essa noção de cromo e aí o desenho começa a saltar nos olhos, né? É bem interessante esse recurso aí. A gente aplica também de forma bem pontual ali na grade, né? Para ajudar a gente a ter essa noção de brilho. E falando da grade, a gente já faz aqui a parte de fundo da grade. Eu gosto sempre de fazer essas áreas da grade, na grande maioria dos casos, tá? A parte de fundo, né? Sem ser a parte cromada, a parte do fundo, em cinza e não em preto, que o preto ele fica muito chapado. E eu gosto de destacar, deixar o preto, por exemplo, para a parte de uma sombra bem específica, até mesmo para fazer as rodas. Aqui, no caso, nem nas rodas eu estou usando preto. Aqui nas rodas eu estou usando um cinza também, o cinza C9, que é o cinza mais escuro, né, da gama que a gente tem. Então aqui eu estou aplicando esse cinza na parte das sombras. Perceba que no sketch a parte da sombra do carro e da roda ela se confunde, tá? Então a gente pode fazer ela toda junta, não tem problema nenhum. Em alguns casos pode ser interessante você optar por destacar, fazer o pneu, né, em uma tonalidade um pouco mais clara e tudo. Mas aí você já está partindo para um desenho um pouco mais realista e o render, esse tipo de render, né, o render que é utilizado pelas montadoras, né, pelos designers, ele é um render mais, ele é um estilo de desenho mais artístico. Então a gente trabalha muito com o real, mas a gente trabalha também com uma adaptação do desenho de forma que ele fique mais agradável visualmente. Então é comum você ver esses tipos de desenho, esses sketches e renders, com os carros com a roda um pouco maior do que eles usam de fato, um pouco mais rebaixados, né, com uma pequena distorção aqui ou ali, tudo isso para ajudar a vender a imagem do carro, né, vender a imagem do projeto. E aqui a gente aplica isso nas sombras também, e você vê que ajuda o carro também a ter uma arte mais dinâmica, né? E você mantém, de certa forma, a gestualidade do desenho também, utilizando a sombra dessa forma. Como eu falei para vocês, né, a gente opta por começar com as cores mais claras, porque as escuras vão sobrepondo. Mas aqui muita atenção, quando você estiver usando uma cor escura, muito cuidado para você não passar da área dela de fato. Então veja que eu tive cuidado aqui, tanto no azul escuro, apesar que ele passou um pouquinho ali no paralama dianteiro, mas a gente vai conseguir corrigir isso no final. E principalmente na sombra, no cinza escuro, né, da sombra do carro, na sombra inferior. Essa principalmente você precisa ter muito cuidado, ela não pode extravasar, porque uma cor escura, se você erra, você pode literalmente cagar o seu desenho de maneira muito facilmente. Então aqui a gente já está indo para colorização das rodas, fazendo efeito nos aros, né? Na tala, é uma roda que tem a parte do aro cromado e o miolo dela é em cinza. Então a gente tentou transmitir essa ideia também com o cromo, utilizando a mesma técnica que foi utilizada no para-choque. Ele todo em um cinza mais clarinho, cinza 1, com alguns pontos de um cinza mais escuro, um cinza C7, e posteriormente a gente vai adicionar ali um azul e um marrom também, o azul refletindo o céu e o marrom refletindo a terra. Mas aqui a gente já está fazendo com o cinza C7 a roda, essa roda Shelby tem a opção de pintá-la de várias cores, né? Mas aqui eu optei por utilizar ela na tonalidade que muitas vezes ela é vendida, que é um acabamento em cinza mesmo, né? E eu acho que dá um contraste bem legal com a pintura azul. Então por isso que eu optei por utilizá-la nessa cor cinza, tá? Ela tem a calotinha ali, que é uma calotinha bem maneira também, né? Que é uma calotinha cromada. E depois que eu já fiz a pintura base dos aros da roda,
Eu vou agora para a finalização dos vincos, e aí eu vou finalizando com um cinza um pouco mais forte, que é o cinza C9. Eu utilizo ele tanto para os vincos quanto para a parte interna, tá, do carro, né, interna da roda do carro. Teria a opção de utilizar também o preto absoluto, também daria o mesmo efeito, ficaria muito bom. Esse cinza C9 ele é praticamente um preto, tá, gente? Se você não utiliza preto num desenho, ele vai funcionar como preto. Foi exatamente a ideia que eu quis passar aqui nesse desenho. Uma coisa que vocês precisam ter noção na aplicação das cores é que as cores elas trabalham muito em relação, elas são muito relativas uma com as outras. Então você pode muitas vezes ter um cinza que funciona como preto, pode ter um cinza que funciona como marrom, depende do contexto. Pode ter um verde que vai funcionar como cinza, um azul, um roxo que vai funcionar como cinza. Então tudo isso vai do contexto da utilização das demais cores, tá? Então nesse caso aqui o C9, o cinza C9, para mim ele está sendo o meu preto nesse desenho. E agora eu já estou indo aqui para finalização, a aplicação do branco. Estou usando a caneta Posca branca, com uma ponta grossa. Na verdade eu não gosto muito dessa ponta, eu prefiro uma um pouco mais fina, mas como não estava encontrando, acabei comprando essa mesmo e a gente vai aplicando aí com bastante cuidado. Os brilhos, né, os highlights que a gente chama, né, são importantes para poder ajudar o desenho a saltar da folha, tá? Então a gente sempre destaca o quê? Principalmente pontos de cromo, né? Pontos onde incidem mais luz. Com o tempo você vai pegando mais prática. Nesse caso, como é uma maçaneta cromada, aqui a gente faz a maçaneta todinha com essa caneta Posca, tá? Aplicando os highlights. Lanternas, faróis é interessante também. Nas janelas, áreas de paralamas, então são alguns pontos onde é legal você aplicar os highlights. Muito cuidado para não borrar. Eu acabei borrando aqui na roda do carro de trás, tá? Mas a gente vai corrigir mais para frente também isso. Mas ela tem a secagem um pouquinho mais demorada que os marcadores. Então você precisa ter noção de que aqui você está trabalhando com outro tipo de material. Aqui é uma caneta gel branca. Eu estou usando ela só para poder dar uma leve destacada em alguns pontos. Ela não funciona muito bem como highlight, porque essa caneta, com o tempo, ela vai perdendo intensidade. Então, na hora que você desenha, fica uou, que legal, ficou muito bacana. Mas depois ela vai perdendo a tonalidade, não fica tão legal. E aqui a gente tem o nosso desenho finalizado. Espero que vocês tenham gostado desse speed drawing do Chevrolet Opala. E se vocês tiverem sugestão de algum outro carro que queiram que a gente desenhe aqui, que você queira aprender, alguma dica específica sobre desenho, sobre design automotivo, pode mandar nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los. Um feliz 2025 para todos vocês, que Deus os abençoe e nos vemos no próximo vídeo.